Leitura diária. Muito bem, voltamos com a sua programação Novo Dia, aqui pela sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD 106,3, para você que acompanha em todo o Brasil, em São Luís, em todo o Brasil, em todo o planeta, em todo esse universo. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar conosco nessa manhã de quarta-feira, hoje, dia 27, especial dia 27 de março, são agora 8 horas e 24 minutos e está na hora do nosso quadro Leitura Diária. E hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 é a nossa leitura bíblica de hoje, e fazendo uma breve reflexão do capítulo de ontem, para você que acaba de chegar e não teve a oportunidade de acompanhar a nossa leitura, você pode acompanhar também no YouTube, é só acessar lá, YouTube, Sistema Renascer HD lá no YouTube, e você vai poder acompanhar o nosso quadro Leitura Diária todos os dias. Pode acompanhar também a leitura bíblica do livro passado, que foi o Evangelho de João, e agora, depois de João, nós passamos agora para Atos, e aqui começa o ministério dos apóstolos, agora sem a presença de Jesus. E ontem nós vimos o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 1 a gente viu a promessa de Jesus dizendo que não era para os apóstolos saírem de Jerusalém até que o Espírito Santo viesse com poder e glória sobre eles. Então, no capítulo 2, nós vimos exatamente isso se cumprindo. Como diz o texto bíblico, no dia de Pentecostes, estavam eles reunidos em um só lugar, e aí de repente desceu ali um vento forte sobre aquele lugar, que a gente não sabe onde, se eles estavam no templo, se eles estavam em casa, mas eu sei que eles estavam em um determinado local, que a Bíblia diz que é uma casa, e lá derramou-se o Espírito Santo, e veio um vento muito forte, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e ali todos começaram a falar em línguas, em outras línguas, foram revestidos realmente do poder de fogo, e eles puderam observar línguas repartidas de fogo, como diz o texto bíblico, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava cada um deles. Então, ou seja, naquele momento existiam muitos judeus que vinham de outras regiões do país, em outros países e outras nações, estavam ali reunidos por conta dessas festividades, e ali eles puderam observar. Só que essas pessoas, elas não falavam exatamente a língua dos judeus, no caso dos galileus, conforme o texto bíblico diz, eles não falavam a língua dos discípulos, eles falavam outras línguas. Então os apóstolos, os discípulos de Jesus, começaram a falar exatamente as línguas estrangeiras que eles falavam, e eles ficaram exatamente perplexos. Como é que pode? Vocês são galileus, vocês são aqui de Jerusalém, e vocês falarem outras línguas, as nossas línguas que a gente consegue ouvir e compreender perfeitamente. Então, o próprio Espírito Santo capacitando os apóstolos para que eles pudessem dar testemunho de Jesus, conforme a língua que eles pudessem compreender. Então o Espírito Santo derramando já o poder sobre a vida dos discípulos naquele momento. E ali Pedro começa a tomar como liderança, mais uma vez, liderança dos apóstolos. Ele começa a palavra e começa a explicar o que exatamente estava acontecendo naquele momento, porque alguns judeus que estavam ali naquele lugar, muitos se impressionaram, mas outros começaram a zombar, dizendo que eles estavam bêbados e embriagados. Então Pedro toma a palavra e explica o que está acontecendo, é o que está escrito conforme Joel escreveu, o profeta Joel, que naquele tempo o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre todos os povos, filhos, filhas, os velhos, os jovens, os novos, os servos, e a todo mundo ter a sua capacitação conforme o Espírito Santo. Então ali não tinha nada de embriaguez, mas era tudo pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E aí começa a pregação, as primeiras pregações, na realidade, dos apóstolos, dos discípulos. E Pedro
começa a manifestar o poder de Deus através das palavras, através da pregação, e ali o próprio texto bíblico diz que mais de cerca de 1000 pessoas se converteram naquele momento, se arrependeram, e ele começa a pregar arrependimento e batismo do Espírito Santo para os judeus que estavam ali, e muitos se arrependeram, cerca de 1000 pessoas se arrependeram naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E ali começaram o ministério, né, dos discípulos, começam ali exatamente naquele momento. Então essa é a reflexão do capítulo de ontem, foi isso que aconteceu no texto bíblico de ontem, e agora nós vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos é o nosso quadro Leitura Diária. Eu convido você nesse momento, abra o seu coração e deixa que a palavra de Deus venha entrar e fazer morada em nossos corações. Está na hora do nosso Leitura Diária, está na hora de aprender com o nosso Deus aqui no nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira. Agora, em um novo dia, Leitura Diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira, Atos capítulo 3, o texto bíblico diz: Pedro cura o mendigo coxo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado o assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita,
como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha que capítulo poderoso. A gente vê cada capítulo sequencialmente o agir de Deus conforme exatamente o nosso Senhor Jesus ele tinha orientado os seus discípulos. E aqui nós podemos acompanhar agora o operar dos apóstolos conforme o Espírito Santo. Primeiro, Jesus dá ordem, no capítulo 1, Jesus dá ordem para eles esperarem o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo acontece, e agora no capítulo 3 nós podemos acompanhar os primeiros milagres e maravilhas que os discípulos começaram a fazer conforme o poder e a autoridade que é designada a eles, conforme o Espírito Santo iria realizando sobre a vida deles. E aqui Pedro, no capítulo de hoje, nos mostra o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus. Uma das marcas da igreja primitiva era a oração. A gente pode perceber que exatamente o texto bíblico começa dizendo que Pedro e João estavam indo para onde? Estavam indo para o templo. E era exatamente às 3 horas da tarde eles estavam indo para a oração. Esse texto, essas primeiras passagens, elas me fazem lembrar aquele louvor da harpa cristã: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E aqui nós vemos que os discípulos, eles realmente trabalhavam. Quem teria essa disponibilidade, né, de sair de suas casas 3 horas da tarde? Aí eu pergunto, com sol ou com chuva? Porque para nós aqui da região de São Luís do Maranhão tá chovendo demais. Então, será que nós teríamos essa disponibilidade de sairmos 3 horas da tarde num sol quente ou numa chuva tremenda e ir para a igreja para orar? A sua resposta é sim, glória a Deus. Se a sua resposta é não, que Deus abençoe. Então a gente vê aqui que Pedro e João, 3 horas da tarde, estavam indo para o templo orar. E essa era uma das características dos discípulos. Eles sempre estavam reunidos em oração. E principalmente na liderança,
como Pedro e João, que Pedro era o líder, né, dos discípulos. Então, com isso, certo dia Pedro e João, como de costume, estavam indo para o templo orar e foram abordados bem na entrada do templo por um homem aleijado que estava precisando de esmola. Foi exatamente isso que ele pediu. Pediu esmola, pediu ajuda para Pedro e para João. Então a resposta de Pedro é clássica, e essa passagem todos somos nós conhecedores. É um clássico no cristianismo. Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Olha só que fantástico as palavras de Pedro. Pedro diz: o que você quer, eu não posso te dar. Prata e ouro, que é o que você está precisando, é o que você está me pedindo. Mas o que eu tenho, isso eu posso dar. É isso que nós precisamos entender, queridos. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E se a gente tem, é porque a gente recebeu. Ou a gente ganhou. E o que eles tinham é o que eles tinham recebido da parte de Deus, como promessa de Jesus, o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles, o poder do Espírito Santo, o poder que há no nome do nosso Senhor Jesus, estava sobre eles. E era isso que eles tinham para dar para aquele homem coxo, para aquele homem que estava aleijado. E ele diz: o que eu tenho, eu dou. O que eu tenho, eu te dou. Levante e ande. Em nome de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno. Aqui a gente percebe o poder que há no nome do Senhor Jesus. Ele diz: em nome de Jesus. Ele não diz em nenhum outro nome qualquer. É no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A palavra de Deus, ela nos diz que no nome do Senhor Jesus, demônios serão expulsos. No nome do Senhor Jesus, leprosos serão curados, doenças e enfermidades serão curadas. E se houver cometido o pecado, no nome do Senhor Jesus, está perdoado. É no nome do Senhor Jesus, queridos. Não existe outro nome que tem todo o poder e toda essa autoridade de fazer um homem coxo, um homem aleijado, a voltar a andar como se ele estivesse como se nunca tivesse sido aleijado. Como se nunca ele tivesse deixado de andar, porque o texto bíblico diz que na mesma hora Pedro ergue ele e ele começa a saltar, começa a pular, começa a adorar a Deus, entrando pelas portas de entrada do templo, adorando, saltando, pulando. Nem parece que esse homem estava sem poder andar. Louvado seja Deus. Então é no nome do Senhor Jesus, esse nome que tem todo o poder de autoridade de curar, de expulsar demônio, de fazer toda a enfermidade cair por terra, de libertar, é o nome do nosso Senhor Jesus. A gente pode identificar aqui dois homens simples, Pedro e João. Dois homens simples, mas cheios do poder de Deus. Sem condições financeiras, foram o que eles disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas profundamente espirituais, profundamente cheios do poder de Deus. Os apóstolos deram àquele homem algo que talvez o que ele queria realmente não poderia ajudar nessa situação em que Pedro e João fizeram por ele. O dinheiro que aquele homem queria provavelmente não iria conseguir trazer de volta a capacidade daquele homem andar. O que eles fizeram, o que eles deram para aquele homem, o dinheiro não poderia dar. E é assim que Deus ele trabalha. É assim que Deus age.
Deus, ele é dessa forma. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que aquilo que nós pensamos. Então, naquele mesmo momento, depois das palavras de Pedro, o homem ele foi curado. Aquele homem, conforme alguns estudos, era um homem adulto e tinha cerca de 40 anos. Provavelmente tinha uns 40 anos. Há muito tempo ele mendigava naquele templo, naquele lugar, e ele já era conhecido por todos. Como diz o versículo 8, o versículo 9 ao 16 que nós acabamos de ler. Ao ser curado, ele entrou no templo saltando, louvando a Deus em alta voz. Isso causou impacto em todos os que estavam ali. Além de muita estranheza, afinal de contas, o que aconteceu? Era a pergunta que as pessoas estavam no templo se faziam. O que foi que aconteceu com esse homem? Esse homem não é o mesmo que a gente acabou de entrar no templo, a gente acabou de entrar pelaquela porta e aquele homem estava lá, aleijado, pedindo esmolas. Como é que esse homem agora está aqui dentro, pulando, saltando, louvando e adorando a Deus? Então Pedro e João ele começa a explicar exatamente o que aconteceu, o episódio que tinha acontecido, por que aquele homem estava dentro do templo e agora estava pulando e saltando daquela forma. Eles revelaram que a fonte de poder para tal operação é o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro ele aproveita aquele momento, a atenção de todos que estavam ali ao redor, e mais uma vez anuncia a Jesus Cristo como o Filho de Deus e o único e verdadeiro Salvador prometido. Como no capítulo 2, nós vemos que Pedro aproveita a oportunidade de falar de Deus, de falar que Jesus foi o mesmo que eles crucificaram, que eles negaram, e aqui mais uma vez o mesmo discurso se repete. O poder está no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, aqueles que vocês rejeitaram, aquele que vocês mandaram crucificar, mesmo ele sendo absolvido por Pilatos, vocês gritaram: condena, condena, condena. E agora Pedro traz a mensagem, conforme a capacitação do Espírito Santo. Está na hora de vocês se arrependerem, está na hora de vocês se converterem e voltarem para Deus, para que venha tempos de paz sobre vocês. O erro que vocês cometeram agora há pouco por condenar Jesus, vocês têm agora a oportunidade de se arrepender e de voltarem para Deus. Dessa vez, ele e os apóstolos apresentam os fundamentos das profecias desde Abraão até Moisés, como foi citado por Pedro. Desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Moisés. Então ele diz: de Moisés até aqui, isso aqui já vinha sendo anunciado, vocês já foram avisados pelos profetas, mas mesmo assim vocês não creram, mesmo assim vocês não acreditaram. Isso me faz lembrar aquela passagem de Lucas, onde ele diz: o homem rico e Lázaro, e o homem rico naquela agonia ali no fogo do inferno, me leva até o meu povo, me leva até os meus familiares e deixa que eu anuncie para eles, para que eles não venham para esse mesmo lugar que eu tô. E aí Abraão olha para ele e diz: cara, não tem a mínima condição, bem aqui tem um abismo entre eu e você, que não tem como nem você passar para cá e nem eu passar para aí. E eles lá que estão vivos, eles têm os profetas para ouvir. E aí o rico que está no inferno diz assim: não, Abraão, não é dessa forma, eles não vão acreditar nos profetas não, mas se eu for, eles vão acreditar em mim. E Abraão diz: cara, se eles não acreditam nos profetas que eles têm, jamais eles vão acreditar em alguém que ressuscitou dos mortos para avisar sobre o inferno.
Se eles não acreditarem nos profetas, tampouco vão acreditar em quem está ressuscitando. Então, aquelas pessoas já tinham sido avisadas desde o princípio pelos profetas, mas não quiseram acreditar, não quiseram crer que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Messias, o Rei. E tudo que eles estavam fazendo não era para eles ficarem espantados, porque aquilo era o poder de Deus, o agir de Deus, aquilo que o Senhor Jesus já tinha dito para eles. A gente não faz isso aqui porque é glória minha, porque é glória de João, porque é glória de Pedro. A gente faz isso aqui é por conta do nome de peso, do nome santo, do nome do Filho de Deus, que esteve com vocês aqui, mas vocês rejeitaram. Então a gente vê, queridos, no capítulo de hoje, o poder que há no nome do Senhor Jesus. É esse poder. A glória é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Os ministérios, as obras, tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. A gente vê e acompanha perfeitamente aqui o apóstolo Pedro dizendo: vocês acham que eu estou dizendo que eu fiz isso aqui por minha glória? Por que vocês estão olhando para mim dessa forma, para mim e para João? Vocês acham que eu fiz isso aqui por causa de mim mesmo ou por piedade desse homem? Eu fiz isso aqui foi pelo nome de Jesus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Agora está na hora de vocês se arrependerem. Vocês estão vendo, eu estou fazendo isso aqui porque é pelo nome de Jesus. O nome que vocês crucificaram, o nome que vocês condenaram, o nome que vocês rejeitaram. É esse nome que está fazendo isso aqui, ó. É esse nome que está fazendo esse milagre aqui. Não tem nada a ver comigo. Eu sou somente um instrumento. Quem está fazendo isso aqui é o próprio Jesus. O poder que há no nome dele, que esteve aqui conosco, é ele quem está fazendo todo esse milagre. Não vamos sair por aí de forma desembestada e querendo fazer e acontecer sem ter Jesus. Sem ter Jesus em nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus. Não é no nome de A, de B, nem de C. É no nome do Senhor Jesus que o milagre acontece. Que o poder, o agir e todas as coisas que a gente daqui para frente vamos acompanhar é no nome do Senhor Jesus. A gente aprende aqui no capítulo de hoje a viver exatamente o evangelho que eles estavam vivendo. É o que nós desejamos viver, um evangelho de obediência, sabendo que o que eles fizeram ali é no nome de Jesus, e a glória é transferida para Jesus. O poder é para Jesus. Tudo é para Ele. Amém, queridos? Fique com essa reflexão, fique com essa palavra. Esse é o nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira.